Diz para quem está perto de você, aqui está bem melhor que lá fora. Tá ou não tá? Deus tem uma palavra para você essa noite. Se assenta aí em nome de Jesus. Quem esteve aqui na conferência Freedom do ano passado? Já sabe como funciona, né? Se você está perto de uma pessoa que não teve no ano passado, olha para ela e fala: não se preocupa com o relógio. Mas se você quiser ir embora, você tem liberdade de ir embora a hora que você quiser, tá? Mas não se preocupe com o relógio. Apenas receba aquilo que Deus tem para você essa noite. Dá só um pouquinho de retorno para mim aqui, Jadson, por favor. Liberdade. Freedom significa liberdade. Repete comigo: liberdade. Liberdade. Muitos não sabem verdadeiramente o que é liberdade. E nem têm a certeza de como buscar essa liberdade. Mas todos, de alguma forma, no subconsciente, desejam liberdade. Explica para quem está perto de você o que é liberdade. Fala assim, ó, liberdade é. Muitos não sabem o que significa ou têm uma definição pessoal do que é liberdade. Mas liberdade é muito mais do que não ter ninguém para prestar satisfação. O nome disso é solidão. Sério, tem gente que diz: eu não tenho ninguém para poder dar satisfação, não tem ninguém para querer dar conta. E de verdade, tem gente que é assim. Mas esse tipo de pessoa não é livre. Esse tipo de pessoa é solitária. Porque quem é livre de verdade, tem liberdade para conversar, tem liberdade para prestar conta. Então, obrigado, meu lindão. Não, tá bom. Só leva essa aqui só. E a gente entende que liberdade não é ausência de satisfação para alguém. Diz para quem está perto: você precisa ter alguém para prestar conta. Liberdade também é muito mais do que não ter dia nem hora para chegar. Tem gente que diz: eu quero ser livre, porque eu não quero ter nem dia e nem hora para chegar. O nome disso é irresponsabilidade. Liberdade também é muito mais do que não ter limites para agir. Não ter limites para agir em consequência, inconsequência. A liberdade parece um sonho. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde, apesar de tanto avanço, apesar de tanta tecnologia, apesar de tanta cultura, apesar de tanta liberdade pregada, nós estamos vivendo num tempo hoje onde o ser humano está clamando por uma liberdade. Está clamando de verdade para ser livre. A liberdade para alguns, ou de repente para muitos, parece um sonho. Mas se você despertar da incredulidade, pode ser que esse sonho se torne realidade. Eu quero ler com você um texto no livro de João, no capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Pode deixar aí. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se eu digo que verdadeiramente livres é uma situação que pode acontecer contigo, pode ser que alguns andem falsamente livres. Pode ser que alguns entendam que estão livres, porém de um jeito falso. E essa liberdade que nós dizemos, nós estamos lendo, que nós estamos ansiando, nós estamos buscando, essa liberdade verdadeira, ela só é conquistada no Filho de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, faz parte de um capítulo onde começa com Jesus sendo posto à prova, quando levaram para ele uma mulher adúltera. Lembra dessa história? Levaram logo pela manhã uma mulher adúltera, jogaram aos pés de Jesus e disseram para ela: Rabi, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser condenada. Levaram esta mulher diante de Jesus, estavam colocando ele à prova para saber se ele praticava a lei
ou também para ver se tinha de fato amor por um perdido. Estavam tentando encurralar Jesus para ver o que ele tinha a dizer acerca de uma pecadora. No texto que você já leu, que você conhece a história, Jesus não condena essa mulher. E ele também não isenta essa mulher de seu pecado. Mas ele faz com que todos reflitam que a condenação de uma pecadora não os colocaria na condição de livres do seu próprio pecado. O que Jesus está dizendo para esses homens, para esses fariseus, é que não adianta a gente condenar esta mulher, porque a condenação dela não torna você alguém melhor. A gente entende que na atualidade algumas pessoas, para serem livres, precisam aprisionar outras pessoas. Para serem perdoadas, precisam condenar outras pessoas. Era o que estava acontecendo com esses fariseus, para mostrar o quanto eles tinham controle da religião. Eles tinham que sacrificar alguém em prol da religião. Havia uma culpa sim, e por consequência uma condenação pessoal. Aquela mulher era culpada. Mas Jesus não veio abolir a lei. Jesus não veio dizer que a lei não tinha valia. A Bíblia diz que a lei foi aio, foi suporte para tudo que ele estava pregando. Mas ele veio dizer também que a justiça pessoal não é suficiente para receber a tão sonhada liberdade. Por que eu estou começando a mensagem desta noite dizendo isso para você? Você lembra o dia que você chegou até Jesus? Você lembra de verdade como você estava no primeiro dia que você ouviu falar de Jesus? Que você recebeu o teu amor, que você recebeu o teu perdão? Quantos lembram? Você lembra quão quebrado estava o teu coração, quão moído estava a tua vida, quão destruída estava a tua casa? Jesus te encontrou. Mas você sabe que de todo o sofrimento que você estava passando, Jesus não tinha culpa alguma. Mas porque você semeou isso durante a vida inteira, você estava colhendo algo difícil de conviver. A lei, ela veio para dizer para mim e para você as consequências de andar e tomar uma vida errada. E a lei é válida. A gente está vivendo num tempo onde a lei tem sido distorcida. E eu tenho certeza que você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A gente está vivendo num tempo onde a lei ela tem sido subjugada por vontades e por interesses pessoais. E eu não digo isso na política, eu digo isso porque na nossa vida a gente consegue enxergar pessoas que distorcem a lei, ou que dão o famoso jeitinho brasileiro. Dá uma olhadinha para quem está perto e diz: jeitinho brasileiro de corromper a lei torna você um desgraçado. Desgraçado é sem a graça de Deus. Jeitinho brasileiro de corromper a lei, de transformar a lei em benefício próprio, torna você alguém tão errante quanto um ladrão. Não te torna alguém melhor, nem pior, te torna igual. Jesus não veio abolir a lei, mas veio dizer que a justiça pessoal não é suficiente para receber a tão sonhada liberdade. Eu digo isso porque quando as pessoas elas vêm, encontram Jesus, entregam suas vidas para Jesus, a primeira coisa que elas dizem é: a partir de hoje eu não minto mais, a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje eu não adultero, a partir de hoje eu vou viver uma vida que eu deveria viver mesmo sem ter conhecido Jesus. Porque o fato de você não mentir, o fato de você não roubar, o fato de você não adulterar, não te faz crente, te faz alguém com caráter retratado. Todo homem de bom caráter deveria evitar a mentira, deveria evitar adulterar, não deveria adulterar, deveria ser justo na sua palavra, porque isso é coisa de gente honesta. Quando Jesus ele vem e nos diz o quão mudados e transformados nós deveríamos ser, nós passamos a entender então que a lei, ela me proporcionava tudo isso antes de Jesus. Mas
Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Se a lei já me proporcionava tudo isso antes de Jesus, a gente está lendo o livro de Levítico agora, amém? Mas vocês acabaram de passar pelo Êxodo, e você viu lá no finalzinho lá do Êxodo, sobre os sacrifícios por causa do pecado. Você lembra da sua leitura? Se você fizer isso, você oferece aquilo. Se você fizer isso, você oferece aquilo. Se você fizer aquilo outro, você oferece aquilo, né? No nosso país, só mudou o tipo de sacrifício. Porque se você for pego, feito alguma coisa de errado, a Constituição, a lei penal diz que você vai ser julgado e condenado a um tempo específico naquele delito. É uma lei, você só não oferece mais um cabrito, nem uma pombinha e nem uma ovelha, mas você continua ainda sendo regido pela lei. Eu digo isso porque algumas pessoas entregam a sua vida para Jesus, se debruçam diante do altar, falam: Senhor, eu estou aqui, e acham que servir a Deus é viver uma vida segundo o Código Penal, segundo a lei, e isso é certo, sim. Agora eu te pergunto uma coisa: o Código Penal abre as portas do céu para você? O Código Penal torna você isento da culpa do teu pecado? Se um homem olhar para uma mulher e no seu interior já intentar alguma coisa contra ela, ele já comete adultério com ela. No Código Penal não tem essa lei. Algumas pessoas dizem que a graça é mais branda que a lei, mas nada na lei, nada no Código Penal te condena ao inferno por causa de um pensamento, uma intenção maldosa no teu coração. Eu digo para você que para ser crente tem que ser macho, tem que ser fêmea de verdade. Para ser crente você tem que honrar o Deus que você serve. Pastor, mas a gente está falando de liberdade, você está falando acerca de lei. Eu digo para você que a lei, ela pode até fazer uma justiça pessoal, mas a lei, ela não é suficiente para abrir a porta do céu para você. Na mensagem do restante do capítulo, Jesus deixa claramente que o verdadeiro perdão e a libertação da condenação eterna só poderia ser experimentada se eles crescem na mensagem do Filho de Deus. Eu sei que vocês são um povo antenado, mas vocês já viram a treta que está acontecendo no carnaval lá na Bahia no dia de hoje? Queria até macetar o Apocalipse lá. Quem não viu não está entendendo nada, não precisa entender também não. Mas eu vi uma guerra espiritual muito clara naquele lugar. Os céus alertando, ele está voltando. E o inferno está dizendo: a gente não está nem aí. Sabe por que o inferno está dizendo a gente não está nem aí? Porque eles já sabem que estão condenados e eles querem levar uma galera com eles. Diz para quem está perto de você: Jesus está voltando. Sim, Ele está voltando. E a salvação, o perdão dos seus pecados, não é porque você é gente boa, mas é porque você é gente arrependida e conseguiu reconhecer que o Filho de Deus se entregou na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado, a minha culpa, a minha condenação. Talvez esta noite, então, você já comece ouvindo essa mensagem e você está se perguntando: caramba, então do que eu preciso me libertar? A pergunta está errada. A pergunta seria: do que Jesus precisa me libertar? Não é você que se liberta, mas é Jesus que te liberta. Não é você que vai para o céu, mas Jesus te leva para o céu. Não é você que abre a porta, Ele já abriu a porta. Tudo vem por mérito dEle, mas então do que Jesus precisa te libertar? O título da mensagem desta noite é: foi para a liberdade que me chamou. Repete comigo: foi para a liberdade que me chamou. E a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje, Jesus, Ele quer te libertar primeiro da prisão do eu. A prisão do eu. Mas pastor, o que é esta prisão do eu? Pode passar slide, pessoal da mídia.
Bem, a gente sabe que quando eu digo eu, é quem você é aqui dentro. É quem você pensa, é quem você sente. E, gente, ô prisão terrível é a do eu. Porque o eu, ninguém sabe quão terrível você é, além de você. Desde o começo daqui da igreja, eu sempre falei uma frase, e eu vou repetir ela até eu ficar bem velhinho. Não sei se com o mesmo vigor, mas com a mesma intenção. Eu sempre disse que se a pessoa que está do seu lado soubesse o que você pensa, possivelmente ela não sentaria do seu lado. Se a pessoa que caminha contigo soubesse de verdade tudo aquilo que passa, ou que se passa no seu coração, talvez ela não seria seu amigo, talvez não seria casado contigo, talvez já teria abolido o cuidado da sua vida. Porque o teu eu, a tua essência, quem você é de verdade, se não for tratado, ele tem o poder de dominar você mesmo, de matar você mesmo. E eu quero começar falando sobre uma frase que mexeu muito comigo. Um ego adoecido tem mais algemas que uma prisão inteira. Gente, um ego não tratado, um ego arruinado não destrói só uma vida, destrói uma casa. Um ego não tratado não destrói só uma casa, tem o poder de destruir uma cidade, um estado, uma nação. Um ego não tratado tem um poder absurdo de matar e de fazer morrer. Um ego adoecido tem mais algemas que uma prisão inteira. A gente consegue se relacionar com pessoas, conversar com pessoas, e nas nossas conversas com pessoas, a gente consegue perceber que algumas já conseguiram a famosa liberdade do eu. Mas tem gente que é tão difícil se libertar de algumas queixas internas, e são as mais variadas. Você consegue enxergar pessoas que não conseguem se libertar da ganância, não conseguem liberar perdão para pessoas, não conseguem acreditar, amar, não conseguem investir na vida de outras pessoas, não conseguem se relacionar. A culpa está no outro. Não, a culpa está no eu. O eu amordaçado. Está certo que o teu eu hoje é a construção de uma história. Você é o que a tua história disse que você viveu. E se esse ego, se esse eu não for tratado, pode ser que a tua vida continue aprisionada, e a tão famosa liberdade, ela não seja experimentada, porque a corrente não está fora, a corrente está dentro. Algumas pessoas, elas são escravas da opinião alheia. Tem gente que não consegue se sentir bonito, tem gente que não consegue se sentir feliz, tem gente que não consegue se sentir bem. Já viu quando você sai de casa, se olha no espelho e fala: caramba, estou arrasando hoje, né? A Janaína estava se arrumando hoje, eu falei: a mulher está gatona demais, vou botar uma blusa que combine com o teu vestido. Quero ficar tão bonito? Lógico. Aí você se arruma legalzinho e tal, aí daqui a pouco você está andando na rua e fala assim: pô, pastor, não combinou não, hein? Aí eu falei: pô, estava tão feliz, cara, pô, estava tão legal. Aí daqui a pouco, porque a pessoa falou que não combinou, aí você já começa a se esconder atrás das coisas, você começa a querer correr para casa. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Você estava tão feliz de um jeito, até alguém. Meu querido, não seja escravo da opinião alheia. Não estou falando também para você se vestir cafona também não, pelo amor de Deus, né? A gente precisa aprender a se vestir bem, lógico, com certeza. Mas às vezes você traçou um padrão para a tua vida, um jeito para a tua vida. Se você não atinge aquele objetivo, você quer ver algo terrível hoje? Mídia social. A gente entendeu que muita gente traçou um padrão perfeito de corpo, e você luta, fica sem comer, paga academia, paga médico, paga isso, para querer viver aquele padrão de corpo. Quando você chega perto, aí o padrão mudou. Aí você agora, mas e agora que eu tenho que ir para outro padrão? Aí você não consegue chegar num padrão, ou às vezes você diz: nossa, eu cheguei no padrão. Aí você descobre que não é só chegar no padrão, é manter o padrão, é viver no padrão e morrer naquele padrão.
De repente você está olhando para algo que seja praticamente impossível de ser alcançado. E você se torna alguém infeliz, porque não tem o carro da última geração, o telefone da última geração, o corpo da última geração, não foi no restaurante do último momento, não teve a condição de encontrar a pessoa que está fazendo as últimas coisas maravilhosas nesta terra, e você está preocupado em agradar a opinião de outros que vão dizer: se ninguém me vê sentado naquele lugar, com aquele material, comendo daquele jeito, vestindo daquele jeito, eles não vão me aceitar. Se eu não falar daquele jeito, se eu não me comportar daquele jeito. Algumas pessoas são escravas de uma sociedade doente. Com o avanço de tanta tecnologia, com o avanço de tanta informação, eu nunca vi um tempo onde as pessoas estão tão doentes. De verdade. E as doenças, elas não são só as doenças físicas, mas as psicossomáticas estão aí disparando. E você acha que as pessoas que têm doenças tipo estresse, depressão, ansiedade, que essas pessoas às vezes a vida delas seja ruim? Não. Eu já vi gente com a vida muito boa, mas com um emocional muito ruim. Eu já vi gente que tinha tudo para dar certo, mas a vida está dando errado. Pensa comigo, o que você precisava, ou o que você precisa para ser feliz? Pensa aí. O que você precisa para ser feliz? Qual seria esse ranking de requisitos? Alguns diriam: não, eu preciso ter saúde. Amém? Não, pastor, eu preciso ter uma família. Amém? Não, pastor, eu preciso ter um trabalho, preciso ter um emprego, preciso ter renda, preciso ter uma casa, preciso ter um namorado, uma namorada, eu preciso ter o meu ministério. Tá, de 100%, quanto que você já tem? Pensa aí, dessa lista que você traçou, do que você disse que precisa para ser feliz, quantos desses itens você conseguiu marcar como ok? Eu digo isso porque tem muita gente que há um tempo atrás estava chorando, pedindo um emprego, e hoje diz: essa droga de emprego está acabando comigo. Tem muita gente que na juventude falou assim: eu quero casar. Casou. E está falando: nossa, é muito ruim voltar para casa. Tem muita gente dizendo: eu queria saúde, mas não se cuida. E eu te pergunto, será que a sociedade que a gente está vivendo hoje está fazendo com que eu e você trate aquilo que é importante de um jeito banal, e aquilo que é banal se torna importante para a gente? Será que de uma certa forma, aquilo que Deus criou tão perfeito, que é puro, que é verdadeiro, que é íntegro, que é honesto, que é justo, que é princípio, será que hoje a sociedade tem deturpado isso e tem pregado de um jeito que eu preciso olhar e não valorizar o que eu já tenho, ou o que eu já sou, ou a caminhada que eu já fiz? Às vezes é tão triste conversar com uma juventude que não entendeu o que é a vida, porque a gente consegue perceber que nesta hora, lá fora, tem muita gente buscando um prazer, uma alegria, de um jeito tão banal, vendendo seu corpo. Hoje eu vi uma reportagem de um
de uma página muito famosa, antigamente era um jornal, mas uma página muito famosa, ensinando os jovens como transar no meio da folia. Eu olhei isso e falei, gente, olha o nível de depravação moral que está a nossa sociedade. Depravação moral, os princípios, os valores estão sendo abolidos, estão sendo jogados por terra. Novos conceitos de felicidade, novos conceitos de princípios estão sendo, entre aspas, forçados a se estabelecer, e às vezes eu e você nós somos escravos de tudo isso, o que está acontecendo. Eu já falei para algumas pessoas, a gente está falando de Apocalipse, quem já fez o jump comigo, algumas aulas dessas eu citei. Lembra lá no Apocalipse 13 que fala da marca da besta? O crente está tão preocupado se vai ter ou se não vai ter a marca da besta. É a marca na testa, é a marca na mão. Não é verdade? Já leram isso na Bíblia, amém? Marca na testa, marca na mão. Quem tiver marcado está condenado, né? E a gente, é um chip, é um cartão, já foi o telefone celular, já foi um monte de coisa. Mas o povo não conseguiu entender de fato o que esse texto está dizendo. 666, se você for pesquisar o significado da numerologia, vai dizer Nero, o imperador, era o governo. Era o governo. Então a marca na testa, pensar como o governo quer que você pense. Marca na mão, concordar com tudo aquilo que o governo está fazendo. A gente está vendo hoje isso sendo implantado de um jeito tão sutil, e a gente está dizendo assim, Senhor, a gente está entendendo, o Senhor está governando a nação. Sim, Deus permite que um rei mau se levante para açoitar, né, o povo que conseguiu se desviar dele. Eu estou dizendo para você que a sociedade está implantando uma cultura, e a igreja está se enveredando por ela. Os princípios do Evangelho não mudaram. Jesus continua Senhor absoluto, sentado sobre um alto e sublime trono. O governo está sobre as suas mãos. A terra está como escabelo dos seus pés. Ei, o Senhor continua olhando, dizendo, eu não perdi o controle de nada, mas eu quero saber se você deseja entregar o controle da sua vida a mim. Escravos do orgulho. Muitas famílias destruídas, porque ali existe um coração orgulhoso. A gente demora anos construindo uma família, e minutos para perder ela, por causa do orgulho. A gente demora anos firmando relacionamentos, e segundos para perder, por causa do orgulho. Muitos filhos enveredando pelas drogas, saindo de casa porque tem pais orgulhosos, ensinando filhos a serem orgulhosos, chamados sendo abandonados, desperdiçados, por causa do orgulho de pessoas. Eu já vi coisas acontecerem de um jeito triste no reino de Deus. Pessoas com um chamado absurdo, mas que não conseguem esperar o tempo, porque acham que as coisas acontecem no tempo do orgulho. Se não for, eu vou ficar aqui um tempo, se o pastor não me der uma oportunidade, eu vou para outra igreja para ficar um tempo, se não me der uma oportunidade, eu vou para uma outra igreja para ficar um tempo, se não me der uma oportunidade. Já trocaram de igreja 10 vezes, e nunca desempenharam a missão. Por quê? Porque não tratou o coração orgulhoso. Muitas pessoas são escravas do próprio orgulho. Eu não consigo me relacionar com fulano de tal. Por quê? Porque é orgulhoso. Não é porque outra pessoa é ruim, é porque você é orgulhoso. Porque seria mais fácil você olhar para a pessoa e entender que ela é pecadora, e você conseguir se olhar no espelho e ver quão miserável também a gente é. Porque lembra que eu falei que a lei não te faz salvo? Porque se for pela lei, você mata aqueles que transgridem. Mas eu te pergunto, quem vai matar você?
A graça, ela é absurda. Porque a graça alcançou um homem tão terrível quanto eu, e me fez enxergar quem eu sou, e me fez ver quem Deus é, e me convidou a me prostrar diante dele, e falar: Senhor, eu me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor. Tratar o orgulho. Se você não tratar esse orgulho, o teu eu vai continuar aprisionado. 2, a grande prisão do pecado. Você conhece essa história? Bem sugestivo esse cartaz. Eu não preciso falar desse relacionamento. Não estou falando que a fruta foi uma maçã não, tá, gente? E nem que foi uma cobra coral. Mas você conhece esse relacionamento do pecado. Você conhece a tentação do pecado. Você sabe exatamente como aconteceu ali naquele dia. A oportunidade que Satanás, na forma da serpente, estava dando para Eva, era uma oportunidade de ser livre. Ele estava convidando Eva: eu quero dizer para você que você pode ser mais livre do que já é. Você pode quase tudo, você só não pode isso. Agora, quem disse que você não pode? O pecado, ele faz exatamente assim comigo e com você. Não, o pecado é muito relativo. A Bíblia não fala tão claramente. Fala. Às vezes é você que não quer enxergar o que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia fala claramente acerca do pecado. E no pecado você pode até encontrar satisfação, mas nele nunca encontrará a libertação. Pode passar o slide. No pecado você pode até encontrar satisfação, mas nele você nunca encontrará libertação. Eu digo que algumas pessoas, elas pecam para satisfazer a tua própria vontade, os seus prazeres. É ou não é, gente? É ou não é? Aí você está aqui nesse calor abençoado. Falando isso, eu estou vendo o negócio do ar-condicionado, tá? Esse ano não dá tempo mais, no final do ano dá. Amém? Glória a Deus. Ano que vem você não vai nem querer ir embora para casa, né? Vai querer trazer um colchãozinho, ficar no cantinho. Os 3 dias aqui. Mas tá calor, tá? Eu também estou com calor, estou suando aqui em cima também. Mas e se você estivesse lá fora? Estava calor lá fora? Muvuca no meio daquela galera toda suada, um esbarrando no outro. Um calor miserável. Mas você está dizendo: ah, pastor, mas você não sabe, na minha época o que acontecia, eu tinha uma satisfação tão grande. Sim, tinha satisfação, mas nunca libertação. A gente sabe que um abismo chama outro abismo. A gente sabe que o pecado está proporcionando para você uma satisfação, mas a cada satisfação uma cavada, cada satisfação uma cavada, e você vai cavando a tua própria cova. Aquilo que fortalece a carne, com certeza aprisiona o teu espírito. Aquilo que traz alegria para a carne, com certeza está prendendo o teu espírito. Você consegue enxergar isso na pessoa que pecou a primeira vez, não teve coragem de pedir perdão, pecou a segunda vez e ficou sem graça de pedir perdão, pecou a terceira vez, aí daqui a pouco ela não ora, ela não vem mais à igreja, porque ela não tem coragem. Alguém já se sentiu assim? De verdade. É você ter que orar sabendo que... Alguém já teve coragem de orar, agradecendo a Deus pelo dia, depois de ter pecado? Quantas vezes você dormiu sem orar, porque você não tinha coragem de clamar a Deus? O pecado estava te envolvendo, a carne estava amassando, achatando o teu espírito. Agora, o maior pecado, pensa comigo, o maior pecado, depois do pecado, é a publicação sem medo da acusação. Passa aí por isso. Entenda isso, o maior pecado, depois do pecado, é a publicação sem medo da acusação. Porque hoje em dia você consegue enxergar algumas pessoas que antigamente tinham vergonha de pecar. Já viu? A pessoa pecava no escondido, depois ela pecava em público.
Aí depois ela ainda pecava, dizendo: estou pecando mesmo, o resto é que se lasque. Alguém já viu isso acontecer? A Bíblia fala que isso é apostatar a fé. É você abandonar aquilo que você viu, que você experimentou, que você sentiu. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Para o amor esfriar, um dia tinha que estar quente. E a Bíblia tem um texto que diz que para esse povo melhor seria se não tivesse conhecido. Eu estou dizendo isso para você porque a liberdade que o mundo está proporcionando para muita gente está aprisionando você num lugar longe do reino do Filho do amor de Deus. Parece que as algemas estão te arrastando para longe do altar, para longe da presença. Em terceiro, a prisão de Satanás. Parece que as coisas vão oprimindo, vão te levando para um canto, vão te encurralando de um jeito. E eu vou dizer uma coisa para você: aprisionar pessoas é a especialidade de Satanás. Ele sabe muito bem como fazer isso. Aprisionar pessoas é a especialidade de Satanás. Ele sabe muito bem como. Pensa só, já dei esse exemplo aqui uma vez. Bem, eu e uma galera aqui, a gente construiu esse altar. Eu assentei o primeiro tijolo nesse altar. Eu falei: cada tijolo uma vida. Lembra de um vídeo que eu soltei há muito tempo atrás? Só que eu não manjo nada de alvenaria, de construção civil, nada. Estava sendo auxiliado aí pelos mestres da obra aí. Mas pensa só, se eu construir uma parede, assentar uma parede de tijolos, e chamar um pedreiro conceituado, de nome, para olhar, quando ele olhar a parede que eu assentei, eu posso dizer que é uma obra do Oscar Niemeyer, que é meio... mas ele vai olhar e vai dizer: pastor, está torto ali, está fora do prumo, você botou pouco cimento, a massa não está legal. Por quê? Qual a especialidade do pedreiro? Obra. Se eu chegar para uma costureira e falar: essa blusa aqui, foi não, tá gente? Essa blusa aqui foi eu que fiz. Ela vai olhar assim: eu percebi, o terceiro botão, né? Aquela costura assim, em tal lugar, aquela gola, porque é a especialidade dela. Eu te pergunto: qual a especialidade de Satanás? Corromper, pecar, aprisionar. E você dando mole para ele. E você achando que está abafando, flertando com o pecado. Satanás, ele sabe exatamente como pegar você na curva. Você quer ver Satanás ele acabar com o teu casamento? Primeiro, vai promover um período de tranquilidade. Tudo muito bom, tudo num nível assim excelente. Depois, logo em seguida, uma crise muito grande, uma discussão, não se entende. Sabe aquela coisa de que não rola, não bateu, e depois um afastamento dentro de casa, porque falta de diálogo, falta de carinho, falta de amor, falta de compromisso, e começa a vir o tempo da falta. Depois de tudo isso, desse tempo de escassez dentro de casa, ele vai te proporcionar um banquete pelos lugares onde você anda. Aí você está no trabalho e fala: minha mulher não me trata com tanto respeito como essa mulher me trata. Minha mulher não me trata com tanto zelo quanto essa mulher me trata. O meu marido não carrega uma bolsa para mim, e essa pessoa está me tratando de um jeito tão especial. Ele vai promover um tempo muito bom, um tempo de falta e uma opção para suprir aquela falta. E eu te pergunto: isso é difícil ou é fácil de acontecer? É fácil. Se a gente não vigiar, a gente está sendo envolvido. Você quer ver outra coisa? Vamos falar de casamento não, vamos falar de finanças. Proporciona um tempo muito bom, depois um tempo muito ruim, e depois um jeito muito errado de sair do tempo ruim. Você acha que não tem gente que cai?
Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim, ó: foge do tigrinho. Tem gente que não está entendendo nada. É que tem um joguinho na internet de aposta valendo dinheiro, que tem uma galera se lascando aí, ficando totalmente endividada num sonho de ficar rico. Você sabe como funciona a prisão de Satanás? Pode passar o próximo slide. A primeira coisa que ele faz, ele oprime. Ele vai te imprensar. E depois que ele te imprensa e você está bem fragilizado, ele possui. E depois que ele possui, ele sugere. Mata, se joga, adultera, rouba, se lasca. A gente precisa entender que são prisões que muitas pessoas estão passando, mas não se tocaram que isso está acontecendo. Vamos adiantar. Agora essa aqui, a próxima é uma prisão muito comum, e ela é boa para alguns, pode passar. A prisão da religião. Que isso? Não, sério, eu fui para a igreja agora, cara, eu estava lá fora no mundo, ninguém olhava para mim, eu estava lá fora no mundo, eu era um zero à esquerda, agora eu fui na igreja, eu virei baterista. Não, agora as pessoas me notam, agora as pessoas olham para mim, agora eu sou importante, agora sabe como é que é, né? E agora eu sou crente, porque se todo mundo gosta de mim, então está certo que Jesus também gosta de mim, né? E eu sou crente, e para ser crente, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar. Para ser crente, eu preciso apontar o pecado dos outros. Para ser crente, eu preciso condenar os outros. Para ser crente, eu preciso dar meu dízimo, porque se eu não der meu dízimo, eu não vou para o céu. Se eu não der meu dízimo, vai faltar na minha casa. A religiosidade tem aprisionado muita gente, de verdade. Tem muita gente que acha que vai para o céu, pela quantidade de compromisso que tem com a igreja, mas a pessoa não tem compromisso nenhum com Cristo. Ela conseguiu se comprometer com as pessoas, com o pastor, com o público, mas não conseguiu se comprometer com o Senhor. Tem muita gente que acha que vai para o céu, porque jejua todo dia, e porque eu jejuo, eu me torno mais santo do que o outro que não jejua. Sério? Algumas pessoas, elas acham que ser cristã, elas traçam um padrão de santidade que diz que se não fazer o que eu faço, se não andar igual a mim, se não vestir como eu me visto, se não cantar como eu canto, se não orar como eu oro, a pessoa não é santa. Deixa eu falar uma coisa para você, santarrão. Se é para nivelar, então vai para a Bíblia e entende aquele texto que diz: sede santos como eu sou santo. O teu padrão não é quem está do seu lado, o teu padrão é Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Agora Jesus, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, deixou o teu manto, o teu cetro, a tua coroa, o teu trono, desceu, e Ele falou: eu vim para este mundo ser igual a você, para dizer que é possível viver uma vida que glorifique a Deus, sendo humano. Deus não te chamou para ser anjo, Deus te chamou para ser gente arrependida aos pés dEle. O padrão de santidade que a religião está impondo para você é um padrão divino. Mas Jesus, Ele morreu por gente. Jesus, Ele morreu por gente igual a mim, igual a você. Eu não estou falando para você desmerecer a morte e o perdão dEle, mas eu quero dizer para você, eu já falei aqui na igreja, santo não é aquele que peca pouco. Santo é aquele que se arrepende sempre. Porque tem gente que peca pouco e não se arrepende.
Agora tem gente que está chorando, está sofrendo, mas está ali clamando: Deus, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Faz parte da natureza humana. Só que a gente consegue ver uma religião prendendo tanta gente, e que a vida da pessoa, ela se torna quase que impossível de se viver. Jesus, ele veio manifestar a graça, porque era impossível cumprir a lei. 99% da lei assim, feita, obedecida, não é cumprir a lei. 100% da lei feita, cumprida, isso sim era cumprir a lei. Ninguém além de Cristo cumpriu 100% a lei. Leis e costumes são semelhantes. Olha que interessante. Perdão, a religião, ela te informa, mas só Jesus te transforma. Não é informar, é informar. A religião, ela te coloca numa forma. Você já viu? Algumas pessoas, você consegue olhar para a pessoa e ela fala: pastor, agora eu sou crente. Aí você olha para a roupa da pessoa e fala: eu já sei de qual igreja tu é. Sabe ou não sabe? Não, pastor, sério. Eu já sei de qual igreja tu é, pelo jeito de você vestir, pelo jeito de você se comportar. Porque parece que muitas religiões, muitas igrejas colocam uma forma, e se você não entrar naquela forma, você não é crente. A gente começa a aprender então com isso, que leis e costumes, elas se tornam semelhantes. Porque se lá atrás eu precisava cumprir toda a lei para ser santo, hoje em dia, se eu não tiver os costumes da igreja, eu não me torno santo. Em alguns lugares, se eu não cumprir os costumes, já pode passar o slide, a gente já está acabando, tá, gente? Eu não me torno santo. Agora, diz para quem está do seu lado: foi para a liberdade que Ele te chamou. Fala assim: eu sou livre. Não, desse jeito aí tu não é nada. Fala assim: eu sou livre. Quem, quando entrou aqui, estava condenado à morte, conheceu Jesus e a tua história mudou? Será que consegue gritar: eu sou livre? Sabe que liberdade é essa? Colossenses 1,13, coloca lá. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele me viu. Ele viu você, quando você estava lá no escuro, quando você estava lá onde ninguém te via, Ele te enxergou lá, Ele nos viu lá, no meio da escuridão. Não fomos nós que saímos correndo, mas Ele estendeu a mão, Ele abriu a porta do inferno, Ele com mão forte te arrancou de lá, pagou o preço e te trouxe livre para o reino do Filho do seu amor. Eu estava morto, morto em meus delitos, morto em meus pecados. Eu estava condenado. Ele me viu. Ele te viu. Quando ninguém podia fazer mais nada por você, Ele te viu. O texto diz que Ele nos resgatou. Você sabe o que é um resgate? Havia um preço a ser pago. Havia um preço estabelecido. Quando você estava no reino das trevas,
Qual era a tua condenação? Qual era a tua condenação? Qual era o preço da tua condenação? Morte. Repete comigo: morte. Alguém tinha que morrer. Você estava condenado. E por causa da sua condenação, esse reino exigia a sua morte. Eu fico imaginando, qual o preço da Talita? A vida de alguém. Eu imagino a própria vida dizendo para a morte: eu quero trocar com a Talita. Eu quero trocar. Só que a morte não tinha noção que quando a vida chega, ela chega de frente para a morte e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Ele pagou o preço. Mas quando ele paga o preço, é sinal que não tem mais dívida. Você consegue entender isso? Quando se paga um preço, não pode se cobrar de novo pelo preço pago. Quando ele resgatou, ele falou: aqui, o preço da condenação eu paguei. Agora, quando você estiver livre, por causa do preço pago, durante o caminho, o pai da mentira vai olhar para você e vai dizer: você não é digno de entrar no céu. Você não é amado por Ele. Você é um pecador. Você não tem esse direito. Mas no mesmo instante, eu imagino o Espírito Santo andando do nosso lado, dizendo para mim e para você: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Já foi pago. Quando você estava no reino da morte, Ele pagou o preço para que você pudesse caminhar em direção a Ele na eternidade, sabendo que os seus pecados foram perdoados. Ele nos resgatou pagando um preço que a gente não tinha como pagar, não dava, não tinha saldo suficiente para pagar o preço. Aí a gente começa a conhecer então o que é misericórdia e o que é graça. Coloca lá o próximo, por favor. Misericórdia não recebemos de Deus aquilo que merecemos. O que você merecia? Agora, o que é graça? Nós recebemos de Deus aquilo que não merecemos: a eternidade em Cristo. A misericórdia de Deus, ela não te matou, mas a graça de Deus te deu vida e vida em abundância. Tolo você seria se achasse que Deus só tivesse interessado em você depois da morte. Tem muito crente que acha que Deus só quer a tua alma, aquela fantasminha. Entrega a tua alma para Jesus. Diz para quem está perto: ele é interessado em você por completo. O Senhor deseja libertar você das amarras que tornaram um inferno a vida que Ele te confiou. Tudo isso que eu falei aqui, na vida de muita gente, Deus te deu uma vida boa, e tudo isso tornou a vida abundante num inferno. Libertar você do ego, do orgulho, do pecado, de Satanás, da religião, tudo isso faz parte do plano de salvação. Porque se o Filho vos libertar, este versículo é bem simples, mas ele resume a Bíblia toda. A Bíblia é sobre isso. A Bíblia fala de capa a capa isso. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Repete comigo: o homem não pode libertar a si mesmo. Repete comigo: Satanás não tem mais poder
sobre a vida daquele que decidiu entregá-la a Jesus por inteiro. A religião não pode mais prender aquele que foi livre por Jesus. Há um convite para você hoje. Não é só para você que veio aqui, que está desviado da igreja, nem para desviado tu serve, porque se tu fosse desviado de verdade, você estava lá no bloco de carnaval. Mas como você é apaixonado pelo Senhor, você falou, domingo tem que estar na igreja, e tu está aqui hoje, nem para desviado tu serve, porque o amor do Senhor constrangeu o teu coração, que tu sabe, tu sempre disse que o domingo é do Senhor, e tu está onde hoje? Domingo de carnaval, na igreja. Eu sei que você está ouvindo essa palavra é para você sim, mas essa palavra é para você também que já é crente de carteirinha, que em algum momento na sua vida viu o seu coração preso em alguma dessas amarras. Liberdade não é quebrar cadeias, mas decidir não ter mais culpa para ser lançado nela. O Senhor chamou você aqui hoje para dizer para você que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Agora, se o Filho já te libertou, amém? Fala, se o Filho já me libertou, porque me sinto prisioneiro às vezes. Lembra que o texto diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, chega de viver uma vida falsa de liberdade, chega de ficar preso em questões que não fazem mais parte da tua vida, chega de dizer para a tua alma, eu sou assim mesmo. Não, não é assim, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Chega de você se olhar e se acostumar na condição de pecado, mesmo você achando que é por uma boa causa, que é por uma justa causa. Pastor, sabe como é o meu jeito, eu não consigo liberar perdão. Cara, se você não libera perdão, desculpa, você não consegue ser perdoado. Perdoe a minha dívida assim como eu. Você conhece, já fez a oração do Pai Nosso? Verdadeiramente o Senhor está confrontando você hoje a ser de verdade, a ser íntegro. Íntegro é ser inteiro. Não tem mais tempo, não dá. Você viu, vamos voltar lá, macetando os outros lá. Você viu lá uma pessoa dizendo em público, Jesus está voltando, as pedras estão clamando. As pedras estão clamando, e às vezes a igreja se comporta como se isso não fosse acontecer, como se isso não fosse realidade. Eu li uma frase hoje que mexeu muito comigo. Antigamente as pessoas tinham medo do Apocalipse. As pessoas, não fala do Apocalipse, porque eu tenho, já viveram isso? Hoje em dia a igreja está pedindo, Jesus, volta logo, o medo ele foi colocado de lado, mas a noiva está dizendo, Senhor, Maranata, 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 volta, vem logo, Senhor Jesus, vem me buscar, eu creio que o noivo já está se levantando do seu trono, eu creio que uma festa já está sendo preparada, eu creio que o convite já foi enviado para você, noiva do Senhor. Está tudo pronto, e Ele diz para você, você é livre para querer estar comigo ou não. Onde é que está a primeira pessoa que sabe que tem que voltar para Jesus? Sai do seu lugar.